Nós estamos aqui na série então, Vê-se em mim. Nós aprendemos domingo passado que não sabemos tudo sobre nós mesmos. Uma parte da nossa própria alma, do nosso coração, do nosso interior é desconhecida de nós mesmos. E eu tenho a plena certeza que Deus permitiu que fosse dessa forma. E aí nós precisamos de um olhar de Deus. Olhamos isso através da declaração do salmista que diz: sonda-me, ó Deus, vê se em mim algum caminho mau. Porque isso nos coloca numa posição de quebrantamento diante do Senhor. E hoje, dando continuidade, eu vou falar aqui sobre uma pessoa da Bíblia que vai nos trazer grandes lições. E ela está citada aqui nesse texto de Hebreus. Hebreus 11, 32 e 33 diz assim: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. E destes nomes elencados aqui eu quero destacar Gideão. Então eu já tenho a certeza de, apesar das suas falhas, Gideão, se você estudar a história dele, você vai ver que ele foi um homem virtuoso, mas também falhou. Ele teve sérios erros. Porém, lá no Novo Testamento, ele é citado como alguém que, através da sua atitude, teve o seu nome cravado na história do povo de Deus. E ele pode nos trazer grandes lições nesta manhã. E o que eu vou falar aqui através da história dos exemplos, caso você esqueça, pelo menos não esqueça essa frase aqui, que é a frase que resume a mensagem desta manhã. Diz assim a frase, você pode ler comigo? 1, 2, 3 já? Medos ficam pequenos perto de um grande chamado. Você consegue ler mais forte? 1, 2, 3 já? Medos ficam pequenos. Agora eu vou pedir para você ler de uma forma diferente. O que você vai fazer? Você vai falar, você vai dizer, medos ficam. Quando chegar pequeno, você diminui a voz. E quando chegar no grande, você faz grande. Ensaiamos? Vamos lá. Medos ficam pequenos perto de um. É assim que o seu medo vai estar diante do grande chamado que Deus tem para a sua vida. Aquilo que para você te assusta, eu não vou nem perguntar se você tem medo de alguma coisa. Aliás, pode ser que muitos de nós aqui estejamos vivendo uma fase assim, que alguns medos têm tomado conta do nosso coração. Você vai dormir com este medo, acorda com ele, não sai da sua cabeça. E hoje, nesta manhã, é necessário que você experimente o poder da palavra de Deus, que te transforma e te livra deste medo. Vamos ver a história então de Gideão. Ela está registrada lá no livro dos Juízes, capítulo 6, e alguns versículos que eu lerei com vocês aqui. Diz assim o texto: esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Já viu praga de gafanhotos? É aquele enxame. É assim que os inimigos do povo de Deus, de Israel, vinham atacar-lhes. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro ao Senhor. Este era o cenário. Talvez para nós, como não somos nós que estivemos lá, talvez soe tão distante, mas tente se colocar nessa situação. Você não consegue plantar, e ali eles não tinham outra forma de sobreviver. Eles precisavam no trigo, mas o que adiantava? Eles, toda vez que plantavam, vinham esses midianitas, eles vinham de uma forma numerosa, era impossível combatê-los, e eles destruíam tudo, e eles só iam embora quando estava tudo devastado. O povo não suportou. Eles então pedem socorro ao Senhor. Versículos 11 e 12 do texto de Juízes 6 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. E por que ele estava lá, escondido? A fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão
e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Esta foi a forma como Deus, o anjo do Senhor, se apresenta para Gideão, que vivia com medo. Vivia lá: eu preciso fazer, eu preciso cuidar, eu preciso debulhar o trigo, mas eu não consigo fazer isso numa situação de normalidade, que tem uma coisa muito maior me ameaçando. Pode ser que alguns de nós já se identifiquem com este cenário. Você precisa tocar a vida, você precisa levantar todo dia, você precisa realizar as coisas que tem para fazer, mas num ambiente de ameaça, num ambiente de pressão, num ambiente em que você se sente tão finito, tão limitado, a ponto de perder a esperança, a ponto talvez de alguns dizerem: olha, eu estou na inércia, eu nem tenho força para acelerar, eu estou indo até onde dá para suportar. Era assim que Gideão estava. E eu vejo que esta palavra está aqui, como diz Paulo em Romanos 15: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se essa palavra está aqui, é porque ela vai nos ensinar nesta manhã, que se você se sente assim, você não está sozinho. Você não é o primeiro ser humano a se sentir assim. E não pense que você está sozinho. Está todo mundo do seu lado, vivendo mil maravilhas, e você está sozinho. Só você está com medo, só você está debaixo de pressão. Pode ter certeza, não é. E o Senhor quer falar com você nesta manhã. E assim sendo, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Você já fez esse tipo de pergunta para Deus também? Você fica até você sabe que não deveria, mas você ficou irritado até com Deus. Você teve algumas perdas e falou: Senhor, eu não queria te perguntar desse jeito, mas por que, Senhor? E é assim que ele está falando. E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha aqui, queridos, eu vejo um misto de sentimentos no coração de Gideão. Primeiro, porque ele está amedrontado, ele está pressionado, mas ele também nutre no seu coração uma certa irritação. Só que eu não li aqui o início do capítulo 6, mas a Bíblia diz que o povo havia abandonado o Senhor. Na verdade, não foi Deus que o abandonou. Essa era a percepção que ele estava tendo. Porque quando nós permitimos que o medo comece a nos afrontar, nós esquecemos de quem somos. E eu sei que muitas vezes passamos por ventos muito contrários. A tendência humana é de que nós tenhamos uma percepção equivocada das coisas, como Gideão estava tendo. Estava dizendo: o Senhor nos abandonou, mas no início do capítulo está dizendo: o povo havia abandonado o Senhor. Aquele a quem Gideão estava acusando de abandono, na verdade era a pessoa mais fiel ao lado deles, porque na hora do abandono Deus não os abandonou. E talvez pode ser que você também tenha essa percepção: o Senhor não ouviu minha oração, eu pedi isso, eu fiz aquilo, e o Senhor não está permitindo que essas coisas aconteçam. Será que eu estou pedindo demais? Será que é errado eu pedir isso para Deus? Mas talvez você esqueceu de buscar conselhos, esqueceu de buscar mais, esqueceu de se submeter mais à vontade do Senhor, de obedecê-lo, e você está só olhando uma parte, você está só olhando aquilo que não te aconteceu de bem, você está só olhando a luta, mas pode ser que seu coração está contaminado por uma percepção errônea, o que está te gerando talvez algum nível de irritação, que foi o que aconteceu com Gideão. Por isso que eu repito, as pessoas da Bíblia, e no caso de Gideão, que foi destacado em Hebreus, séculos depois da sua existência, foi uma pessoa como eu e você, sujeito a essas emoções, essas distorções de realidade, às vezes até essas irritações, essas falibilidades que a gente tem. Mas nós temos um Deus que é fiel. Quero que nesta manhã você tenha mais profunda convicção disso. O Senhor não te esqueceu. Você pode ter questionado, perguntado, você já foi para lá, foi para cá, o Senhor continua te amando. Ele te ama mais do que você imagina, porque
porque eu acho isso, não é porque eu acho, porque a Bíblia revela isso. E o fato de estarmos aqui é prova de que Ele nos ama. Então estes medos e essas irritações não vão te paralisar. Você vai cumprir todo o chamado de Deus para a sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: os medos não vão te paralisar. O Senhor tem um chamado na sua vida, Ele tem um propósito claro para a sua vida, e Ele vai acontecer. Então ele está aqui acusando o Senhor, perguntando, questionando: não foi o Senhor que tirou a gente lá e aquilo, e cadê o Senhor? O Senhor, aí eu vou lá para o versículo 14, e diz assim o texto: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que tem e liberte Israel dos midianitas. Quando este medo que estava ali na vida de Gideão, ele se escondendo, ele irritado. Eu não sei se você já, recentemente, a gente estava com a família no mês de julho, e a gente estava passeando e eu fui fazer arvorismo. Você já fez arvorismo? Quem já fez arvorismo? Poucas pessoas não nessa igreja. Irmãos, façam arvorismo. Estou brincando, não tem necessidade nenhuma de você. Mas o arvorismo é interessante porque você vai andando sobre as copas das árvores, pelo menos numa boa altura delas, e você vai atravessando. Ali tem normalmente uma madeira, está muito bem presa com cabos, e algumas delas vão mudando, às vezes uma que você vai pisando uma em cima da outra, tem outra que você tem que ir equilibrando, que é uma só, e aquilo balança. E algumas árvores você está aí a 3, 4, 5, 6 metros do chão. Só que um detalhe: você está completamente preso por cabos. Só que esses cabos, eles estão mais afrouxados, para você ter a sensação de estar andando mesmo. A tua cabeça sabe que você não vai despencar de lá, mas o teu sentimento luta com você. E eu sei porque nós estávamos com outra família, e nós estávamos ali em 9 pessoas, e os guias, eles estavam acompanhando todo mundo lá, e eu, fui ficar para trás, o protetor da família. Só que eu fiquei muito para trás, e eu confesso para vocês, teve hora que eu fiquei com medo. Falei: nossa, está muito alto isso aqui, minha cabeça, você sabe que eu estou preso, eu não vou despencar daqui de cima. Mas e o sentimento? E a hora que você entra lá? E a hora que começa a balançar? E a hora que o teu sentimento você vai cair, a tua cabeça não, você está preso, e o teu sentimento você vai cair, você vai paralisar, fica parado aí, e a tua cabeça é só caminhar, meu camarada, você está preso, você não vai despencar daí, que luta! Eu fico pensando quando isso se reflete no nosso dia a dia. Nós sabemos que temos um Deus poderoso, nós sabemos que as mãos do Senhor estão a nosso favor, mas como lidar com os nossos sentimentos? Que tentam nos provar que vamos cair, que vamos despencar, que nos colocam em xeque o amor de Deus por nós. Mas o que foi que venceu? No final eu terminei de fazer. Irmãos, 22 árvores, queridos. A hora que eu passei 3, eu falei: meu Deus, só faltam 19 ainda. Eu só sei que eu completei. E é lógico que aquilo que é o mais óbvio vai prevalecer, apesar de todos os sentimentos contrários, a perna bambear. Eu cheguei porque eu pude caminhar em segurança. Deixa eu dizer, você vai completar, porque a boa mão do Senhor está sobre você. Pode balançar, pode dar a sensação de que vai cair, a altura em alguns momentos parece ser maior do que o que você pode suportar, o que os seus olhos veem te assustam, mas tem uma boa mão do Senhor te segurando, está te suportando. Gideão estava numa crise assim, talvez pela cabeça dele ele sabia que Deus é um Deus fiel, mas os sentimentos estavam completamente distorcidos. E aí o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que tem, liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. E para mim essa é a parte mais poderosa do versículo 14. Não é sobre você, Gideão. Você pode ter todas as suas reclamações, suas falibilidades, a questão não é sobre você, mas é quem está te enviando. Sou eu quem te envia. Amados, quando isso
se torna uma verdade, uma clareza para todos nós, a nossa vida muda. Porque nós paramos de olhar para dentro de nós e encontrar tantos problemas. Nós sabemos que é quem nos envia que também está validando para a gente concluir. O segredo não somos nós, o segredo é quem nos chamou. Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, Ele nos declarou justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, e Ele nos deu a sua palavra, nos deu a igreja do Senhor, para que possamos ir bem até o fim. Nós temos todos os recursos, ainda que a tua cabeça brigue com essas verdades. O que vai prevalecer é o plano de Deus para a sua vida, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz: Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. É interessante a atitude de alguém que realmente insiste em brigar com Deus, e está dizendo: o Senhor, acho que o Senhor não entende muito de recrutamento e seleção, né, Senhor? Porque o Senhor quer realizar uma coisa tão poderosa, e está chamando, da tribo de Manassés, o Senhor está chamando alguém da menor família, e para piorar um pouco, da minha família eu sou o menor, a minha família é a menos expressiva, é a menos competente, aqui em Manassés. E se não bastasse isso, dentro da minha família, eu sou o mais incompetente, o mais inexpressivo. Não sou eu não, Senhor, tem uma fila gigante de gente que o Senhor poderia chamar com muito mais capacidade, mais expressão, mais inteligência, com mais riqueza, com muito mais recurso do que eu. Não sou eu essa pessoa, porque a cabeça de Gideão não estava funcionando do jeito que a cabeça de Deus funciona. E aí eu entendo quando o Senhor diz: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Porque a sua cabeça funciona num modo de Deus vai usar quem é melhor, mas Deus, Ele não funciona, Ele não trabalha dessa maneira. Se Ele te escolheu, esquece quem é melhor, quem é maior. O que está em voga é a vontade e o propósito de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem é que vai impedir Deus usar a sua vida? E aí mas ele estava nessa briga aqui, ele não tinha passado de fase ainda. E eu gosto de ver essa luta. O Senhor está com você, guerreiro corajoso, versus meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Eu acho que ele queria dizer assim: eu vou fazer Deus desistir disso. Você já tentou fazer Deus desistir de você também, talvez? Você já falou: não, Senhor, na minha história tem um monte de... O senhor conhece mesmo minha história? O senhor sabe quem? O senhor tem certeza que o senhor não se enganou, não? Gideão também entrou nessa mesma crise. Eu acho que ele tentou fazer Deus desistir dele. Senhor, a minha família, meu clã é o mais fraco, eu sou o menos importante. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é um bom negócio contar com gente mais fraca e menos importante? O senhor não quer rever teus conceitos? Você já se sentiu mais fraco? Você já se sentiu menos importante? Bem-vindo ao mundo daquelas pessoas que Deus chama. Bem-vindo ao universo dos improváveis, que Deus realiza grandes milagres para a glória dele mesmo. Assim que Deus faz. A palavra revela assim: meu clã é o mais fraco. Eu fico pensando que aqui ele está expressando um pouco da natureza humana. Este medo de realizar coisas grandes e poderosas. Este medo que eu costumo pensar que uma porção pequena dele faz parte. Se alguém aqui falar assim: eu não tenho medo de nada, nunca tive medo. Não está bem. Está bem, ora pela pessoa, conversa. Não está bem. Como que um ser humano não tem medo de nada? Se encontrar uma onça, eu rasgo ela no meio.
E eu que não quero estar do lado dessa pessoa o dia que uma onça aparecer. Ou quero, né? Porque a onça não vai ter fome e não vai correr atrás de mim. Irmãos, é normal sentir medo. Você não deveria ter vergonha disso. Uma porção do medo é necessária até. Uma porçãozinha ali que te leva a ter prudência. Sim ou não? Eu lembro que uma fase da minha vida eu chegava de madrugada assim, meia-noite e pouco. Eu tinha saído 5 da manhã, trabalhava, estudava à noite, chegava em casa. E às vezes no meu bairro, o pessoal deixava uns cachorros soltos pela rua. E às vezes eu estava lá e eu conhecia os cachorros, conhecia a personalidade de alguns deles. Alguns que eu sabia que eram mais tranquilos, eu ia embora, mas tinha uns 2 ali que eu sei quando eles estavam numa parte da minha rua que eu tinha que passar por eles para chegar em casa, mesmo sendo meia-noite e meia, eu preferia dar a volta no quarteirão para poder entrar. E ocasionalmente eles passavam para a parte de baixo, que me faziam voltar pelo quarteirão. E essa luta não foram muitas vezes, mas algumas. Por quê? Porque eu gosto de mim, só por isso. Eu não gosto de tomar mordida, eu não gosto de, numa segunda-feira à noite, meia-noite e pouco, ter que enfrentar um cachorro. Não gosto disso. Você gosta? Eu não gosto disso. E por quê? Porque eu tenho uma dose de prudência, porque eu tenho senso, eu tenho noção. Então uma certa dosagem de prudência, que é um pouco de medo. Não, eu tenho medo de que me aconteça alguma coisa, então está tudo certo, está tudo bem. Agora, existe uma outra porção, é aquele medo que se transforma numa preocupação constante. Aquela preocupação que convive no seu dia a dia, você não consegue parar de pensar nisso. Você vai almoçar, está pensando nisso. Você vai dormir, vai pensando nisso. Você acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem, e você fica preocupado, e aquilo, você começa a abandonar coisas poderosas na sua vida, porque você só está pensando nessa questão. Você não consegue mais ter esperança, você não consegue conviver com as pessoas, você não consegue realizar outras coisas, porque essa preocupação tomou conta do seu coração. Então ela já passou a medida, ela já começa a afetar a sua vida, ela já começa a afetar os seus relacionamentos. Já é uma dose de medo que Deus não quer que você sinta. E essa preocupação, então, por vezes, ela vai para outros níveis, se transformando em ansiedades. É quando você começa a olhar para o futuro e ter a pior visão do futuro, e se não bastasse isso, você traz para o presente todas as sensações daquilo que de pior pode acontecer no seu futuro, porque o cérebro ele não tem discernimento para escolher o que é passado e o que é futuro. O cérebro não faz essa leitura, isso aqui é do passado. O cérebro ele vive no presente sempre. Passado e futuro é um conceito nosso, essa é uma percepção nossa. Então toda vez que você traz ofensa do passado, tristeza do passado, o cérebro diz, mas isso aqui é coisa do passado. Não, ele somatiza, ele gera em você toda a descarga hormonal referente àquela situação no passado, porque ele acha que você está vivendo. E a ansiedade é a mesma coisa, você antecipa, você traz o futuro para o seu presente, esse excesso de preocupação, e o pior, pensando que o pior vai acontecer, e o seu corpo ele começa a sentir, você perde fome, perde sono, começa a sentir dores. Essa é uma dose de medo que ela já passou daquilo que Deus te criou para ter, que é apenas um senso de autopreservação, não era para você ficar assim não. E o Senhor vai tirar isso do seu coração nesta manhã, em nome de Jesus, porque o Senhor não quer que você fique ansioso. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica você deve entregar tudo ao Senhor. Então se você colocou nas mãos do Senhor, não tem por que ficar preocupado, ansioso, ansiosa. São medos irracionais. Há alguns tipos de medos, tem medos irracionais, não tem, se você parar, é só você parar um minuto e falar assim, estou com medo disso, porque não faz sentido isso. Mas alguns desses medos te põem para correr, te põem em fuga. Eu já conversei com pessoas, e não há problema nenhum em a pessoa querer ter uma experiência transcultural, viver em outros lugares, mas por vezes ela está fazendo isso por fuga. Ela tem medo de encarar a realidade, de lidar, de mudar essa realidade. Então ela muda geograficamente, mas ela carrega toda a bagagem, ela carrega todos os transtornos e problemas com ela, independente para onde ela vai. Pode estar no melhor lugar do mundo, ela vai levar isso consigo. O medo gerando fuga, gerando traumas, pessoas hipersensíveis, pessoas que não,
algumas áreas que não pode tocar, não pode falar, então elas já ficam altamente irritadas, porque elas estão vivendo uma experiência do medo, o medo que Gideão também sentiu, e o fez até reclamar com o anjo do Senhor. Ele sabia que era o anjo do Senhor, mas ele reclamou: cadê o Senhor? Olha como nós estamos. O medo faz isso, amados. Assim como Gideão, quando ele olha para fora, ele vê um Deus que o abandonou. Quando ele olha para dentro, ele vê o clã mais fraco e a pessoa menos importante. E é essa visão que Deus quer nos transformar. Ele quer que você, quando olhar para fora, veja um Deus que é fiel mesmo quando você deu as costas. E quando você olha para si, você vê um guerreiro corajoso. É isso que Deus quer transformar na nossa vida nessa manhã. O que é que está te fazendo correr? Qual é a historinha que você está contando para você? Calma, você não é o único. Gideão passou por isso, mas o Senhor tratou. O Senhor disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Sou eu quem o envia. Vá com a força que você tem. Eu queria muito estar sentadinho aí do seu lado para dizer isso nos seus olhos. Deus colocou você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E se você está aqui, você está em Cristo, nova criatura você é. O poder do Espírito Santo foi derramado, a pessoa do Espírito Santo habita em você. Eu queria realmente dizer isso. Eu vou pedir para você fazer esse favor para mim. Faz isso para mim. Diga assim: Deus derramou uma força dentro de você. Diga: vá nessa força que Deus te deu. Diga: é Ele quem está te enviando. Diga: Ele deu ordem para você nascer. Ele te chamou. E Ele te dá coragem. Diga: Ele te chama de guerreiro corajoso. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesta manhã? Eu creio nisso. Eu creio na palavra, amados. Vamos ler de novo qual que é a mensagem aqui? 1, 2, 3 já. Medos ficam perto de um. Aleluia. Aleluia. Eu estou me movendo por um grande chamado, amados. Deixa eu dizer para você, para ficar bem claro. Se você está olhando para alguém pregando a palavra, eu acho que o pastor Fernando não sente medo de nada, né? Você nunca esteve tão errado na vida. Não, muitas vezes eu sinto. Só que é o seguinte: eu já decidi. O medo não me paralisa. O medo é uma ferramenta que Deus me deu para a autopreservação, para ter noção das coisas, porque eu não sou uma criancinha, só para isso. Não vou deixar ele virar preocupação excessiva, não vou deixar ele virar ansiedade, não vou deixar ele virar em fuga, trauma, nada disso. É só um senso. Eu gosto de mim, eu gosto. Olha que bom, eu posso amar o próximo porque eu amo a mim mesmo. Olha que delícia. Você já viu aqueles pessoal fazendo parkour no alto dos prédios? Parkour é um negócio que o pessoal fica andando nos altos dos prédios. Eles se jogam de um prédio para outro. Eu falei: como uma pessoa dessa vai amar o próximo? Porque ele não deve se amar, não é possível. Está numa altura aí de 50, 60, 80 metros. Ele é capaz de colocar a vida dele sempre por um fio, mas ele tem habilidade. Então, né? Pessoa dessa não está bem. Apesar da habilidade extraordinária, não tem noção de prudência. Faltou na aula de noção. Então eu tenho noção, eu tenho senso de autopreservação, mas o medo não vai me paralisar. Já tive muitos momentos que eu me senti sendo paralisado. Já tive diversas ocasiões em que eu senti, mas graças ao Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado, das pessoas que Deus colocou para orar por mim, para me abençoar, pela palavra dEle, pelo Espírito Santo dEle, que nos conduz em vitória. Como é bom ter a palavra do Senhor. Aí no capítulo 7 ele diz, agora, depois de ele ter convencido o Gideão falou: agora eu vou, me dá uns sinais aqui, Deus. Depois você lê a história, Juízes 6 e 7. Ele pediu uns sinais, Deus mostrou que era ele mesmo, está tudo certinho, então vamos embora. Aí ele está lá, quando ele olha um exército, sabe quantos homens tinham do lado dele? 32 mil. Pega o bairro de Cumbica, 30 mil pessoas aproximadamente, é o Cumbica inteiro com ele. A hora que ele falou assim: Deus estava certo mesmo. Esse exército aqui, eu quero ver quem vai me derrotar. Os midianitas que comecem a correr agora. Aí Deus falou: para aí, quem estiver com medo, Gideão, com medo e assustado,
pode deixar esse monte e voltar para casa. Então ele foi perguntar, era para perguntar: pessoal, soldados, exército, quem aqui está com medinho? A versão minha é essa, tá? Mas a versão tradicional diz com medo e tremendo. Eu acho que é normal ter medo, mas ter medo e tremendo é outra coisa. Ter um pouco de medo é normal, mas ter medo e assustado é diferente. Muda muito uma coisa para outra. Tem hora que eu falo assim: dá medo? Dá. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai estar conosco. Os desafios de uma igreja local, tem hora que você fala assim: dá medo de assumir compromissos grandes. Porque eu tenho noção, irmão. Mas o Senhor que deu a visão vai dar provisão. Então nós não vamos parar, nós vamos até o fim. Agora, medo e assustado. Exército, quem está com medo e assustado? Aí ele falou: acho que vai ter uns 100, aí vai levantar a mão, né? 22 mil já levantou a mão. Só ficou 10 mil. Pode mandar para casa. Se não bastasse isso no versículo 7, que aí o Senhor fala assim: agora, peraí, 10 mil é muita gente ainda. Se vocês ganharem, vocês vão falar que vocês são fortes. Então você faz um teste. Pede para o pessoal tomar água. Você vai observar, Gideão. Quem baixar demais para tomar água, manda para casa. Aqueles que tomarem água, levando a água à boca e observando, eles ficam. Aí acho que ele ficou observando e contando, né? E esse aí baixou, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Olha, tá indo quase todo mundo embora. E meu Deus, vai embora. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, vai embora. 6.000, 7.000. Está acabando o contingente aqui. Tinha 10.000, 8.000, 9.000, 9.500. Só ficaram 300. Aí o Senhor disse para ele: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os miaditas em suas mãos. Mande para casa os demais. Quem está com medo e tremendo sempre vai voltar para casa e não vai cumprir o chamado, vai recuar. Mas você não é daqueles que recuam. Você não vai voltar para casa, você vai até o fim daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque o mesmo Deus que te chamou vai te encher de coragem. Ele te chama de guerreiros e guerreiras corajosos. Você pode aplaudir esse Deus que nos chama de guerreiros corajosos? Essa palavra é para o nosso ensino. Você pode ler comigo? Qual que é o resumo da palavra? 1, 2, 3 já? Medos ficam de quê? Perto de um grande chamado. E este grande chamado não dá nem para você ver o tamanho do seu medo. O medo pode ser o tamanho que for, mas o chamado de Deus é sempre maior. E é por isso que você não vai recuar e não vai ficar tremendo de medo. Você pode ter medo, mas tremendo de medo você não vai estar, porque você sempre vai lembrar que tem um Deus que te chamou e está com você todos os dias, em nome do Senhor. Amém, amados? Você recebe a palavra do Senhor nessa manhã? Se você recebe, aplauda bem forte a palavra. Ela é para mim, é para você, que ela caia como uma semente poderosa em nossas vidas. Fique de pé no seu lugar nesta manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Põe a mão no seu coração. Você que chegou aqui nesses dias tem vivido esta tensão de preocupações. Talvez você começou a ficar azedo até com as pessoas. Sabe, amados, isso é uma coisa para você. Quando eu estou diante de alguém que está azedo com os outros, eu estou diante de um Gideão com medo. Eu já aprendi isso. Ah, não quero falar, não sei o que, pessoal. E eu aqui, ó um Gideão reclamando com o anjo do Senhor. Você vai abandonar, não sei o que. Tem hora que Deus não dá nem confiança para conversa. Gideão, a força que eu te dei vai livrar, vai, bora. Quando eu estou diante de alguém que está muito reclamando, não vou mais, eu sei que eu estou diante de uma Gideã que está brava com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quando você está azedo com as pessoas, isso está falando muito mais de você do que das pessoas. É o teu coração que precisa de luz. Que as pessoas falham mesmo, elas erram mesmo. Eu fico pensando, que igreja que vai ser resposta para o mundo se a gente cai nas mesmas armadilhas que o mundo cai? Que igreja que vai ser resposta para o mundo se ela não sabe lidar com seus medos, seus conflitos, suas crises? O que nos diferencia é a maneira como nós nos amamos.
E nós não temos medo de nos amar. O amor parece ser uma coisa tão romântica e bonitinha, mas amar exige a morte do eu. Amar exige renúncia. Tem gente que não quer amar desse jeito, porque tem medo de amar assim. Mas o Senhor demonstrou o seu amor por nós, entregando-se. E é este caminho que nós vamos seguir no nome do Senhor. Olhe para a cruz e veja aquele que te amou. Olhe para a cruz, não veja ele crucificado. Veja aquele que passou por lá, mas ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito Santo. Se você tem sido controlado pelo medo, quero orar por você. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, todo medo vai embora agora. Senhor, teu Espírito Santo que está entre nós, aqueles corações que estão pressionados pelo medo, põe tua mão agora, Senhor, põe tua mão agora. Em nome de Jesus, põe tua mão agora. Arranca este medo agora em nome de Jesus. Amados, o Senhor está colocando no meu coração da gente fazer como o Cauê nos conduziu aqui pela manhã não, no início. Vamos fazer alguns grupos aí. Olha, mesmo se você não conhecer a pessoa, você está no corpo de Cristo, grupos de 3, 4, 5 pessoas, não tem problema não, faz um pequeno grupo aí. Nós vamos aqui nesse minutinho que nos resta, a gente poder abençoar um ao outro. Talvez essa pessoa que está aí, você nem imagina o quanto ela tem vivido de dores, de tensões. Talvez alguns que estão aí nessa roda não tem nem dormido. Então antes de orar, abre um pouquinho os olhos, só para você perceber quem está aí do seu lado. Olha para cada um desses rostinhos aí, homens e mulheres que estão aí. Talvez alguns se conheçam, outros não. Gideão não era diferente dessas pessoas. Você não é melhor que Gideão. Gideão não era melhor que você, tenho certeza. Talvez fosse até mais educado que Gideão, inclusive. Escolha alguém aí perto de você, nesse grupo mesmo, pode ser para uma, para duas pessoas. Fala assim: o medo não vai te paralisar. Diga: a palavra do Senhor foi proclamada. Diga: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Diga: você ouviu a palavra e ela caiu dentro de você, e você é um solo fértil, vai frutificar. Diga: o Senhor te chamou e Ele vai te encorajar. Diga: mesmo que você não via assim, Ele chama você de uma pessoa corajosa. Ele te habilitará a vencer essas guerras, a vencer essas lutas. Diga: Ele está te treinando. O propósito dele não cairá por terra até que seja completamente cumprido em você e através de você. Diga: o medo que te fazia tremer não terá mais espaço, não caberá mais na sua vida, porque o Senhor te enche de coragem nesta manhã. Vamos orar uns pelos outros agora. Ore agora, do seu jeito, mas pode orar. Se você puder levantar um pouquinho mais a sua voz, vai orando. Deus te deu poder, mesmo que você estava com medo, mas agora você que ora, você está orando. Deus derramou poder sobre a sua vida, o Senhor derramou o Espírito Santo. Você pode orar, pode abençoar essa pessoa. Todo espírito de medo vai embora em nome de Jesus. Se alguém aqui chegou com espírito de medo, de depressão, de ansiedade, estava vivendo na obscuridade, estava em fuga, nesta manhã, o poder do Senhor está trazendo livramento, está quebrando os grilhões, está quebrando as correntes. O Senhor te livra, o Senhor te chama de guerreiro corajoso. Vocês, filhos amados, são guerreiros corajosos. O medo não vai te controlar, o medo não vai te governar. Nós abençoamos uns aos outros, nós avançaremos pela fé, na palavra de Deus, declaramos que a vitória já foi dada. A palavra revela isso, a vitória do Senhor já foi decretada sobre nossas vidas. Já foi decretada sobre nossas vidas. A palavra já foi decretada sobre nossas vidas.
Com mãos dadas ainda, diga: vê se é em mim, Senhor, algum sentimento que ainda estava me paralisando, e cura-me, transforma-me. Diga: a tua palavra é o remédio que eu preciso. Diga: ela é suficiente para me revelar quem é o Senhor e o teu amor por mim, em nome de Jesus. Olhando para as pessoas do seu grupo, diga: a palavra do Senhor te sustentará. Diga: esta semana você vai experimentar vitórias, vitórias, vitórias extraordinárias. Diga: você vai se surpreender com a coragem, com a sabedoria que Deus está derramando sobre você. O medo não vai mais te paralisar, porque a presença do Senhor vai te guiar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda